Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Palmeiras que reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 65 pontos e muito forte aí na briga pelo título brasileiro e também da Libertadores, onde vai fazer no dia 29 de novembro a grande final contra o Flamengo. Vamos trazer aí os comentaristas repercutindo sobre o Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto. Foi muito importante a vitória do Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul. E foi segura. O Palmeiras foi melhor o tempo inteiro. Teve chance antes de fazer 1 a 0. Marcou 1 a 0 numa boa jogada de Kelvin, passe de Rafael Veiga, líder de assistências do Palmeiras no ano, e gol de Bruno Rodrigues, que tinha saído do Jejum contra o Juventude no Allianz Parque e fez mais um gol contra o Juventude em Caxias. O jogo não era simples. Assim como o Flamengo perdeu para o Fortaleza, o Palmeiras podia perder em Caxias do Sul, mas venceu. Venceu e manteve a liderança. E mais, descansou 8 titulares do jogo contra a LDU. Isso foi fundamental. O time cansado, depois de jogar contra Flamengo, LDU em Quito, Cruzeiro, que disputava o título, LDU de novo, a virada incrível, Juventude fora de casa parecia fácil? Não era. Palmeiras venceu por 2 a 0 com segurança, manteve a liderança. Grande resultado, boa atuação. Eu avisei, quando o Palmeiras contratou esse cara aqui, eu falei, Palmeiras contratou muito bem. É goleiro para se tornar melhor goleiro do Brasil. Saiu do Corinthians como um goleiraço. Aí muita gente falou, mas o Carlos Miguel não agarrou na Europa. Azar. Europa envolve adaptação, talvez sacanagem de treinador. Meu amigo, que goleiraço. Frio. Tamanho 2,6 metros. Não é aquele cara de 2,6 metros descoordenado, pelo contrário, tem envergadura, tem flexibilidade, é um goleiraço, é goleiro para ser titular do Palmeiras por anos e anos. E digo mais, hein? Mesmo o Everton se recuperando, não sei se vale tirar o Carlos Miguel do time. É um jogador que, ganhando experiência, ganhando maturidade, ganhando minutagem, tem tudo para ser melhor goleiro do Brasil e goleiro para a seleção brasileira. Eu falei desde que o Palmeiras contratou, que contratou muito bem e barato para o quanto ele agarra. E tá aí, já tá agarrando muito, já tá sendo decisivo, foi na Libertadores, tá sendo no Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, para mim, em breve, já vai ser o melhor goleiro em atividade no Brasil. E muito bem, gente, terminou o jogo do Palmeiras. Palmeiras foi a Caxias do Sul fazer um treino. A realidade é essa, né? O time reserva tudo. Foi fazer um treino, um jogo em que o Palmeiras ganhou a hora que quis, jogou do jeito que eu quis. Obviamente, muitos jogadores foram poupados e o Abel tinha que fazer isso mesmo, porque o desgaste na quinta-feira foi gigante. E quinta-feira tem de novo um outro grande jogo contra a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras continua 1 ponto à frente do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, e assim vai até o fim. Restando 7 rodadas, os dois times brigando muito pelo título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. E eu vi um Palmeiras hoje que trabalhou, tocou bola, administrou o jogo do jeito que quis, e um Juventude realmente que vai ser rebaixado, não tem como, devido até à falta de qualidade, à falta de entendimento tático, enfim. Palmeiras com um time com 3 jogadores só que jogaram o jogo da quinta-feira, e com o time praticamente todo reserva aí. E nós vimos um jogo que o Palmeiras fez o que quis. Jogou do jeito que quis,
foi para cima, fez gol que quis fazer, administrou um treinão mesmo do Palmeiras hoje contra o Juventude. Muito superior, muito forte o time do Palmeiras. E tá aí na liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras 2-0 no Juventude, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E fios e cabos elétricos, se é Sil, você pode confiar. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras voltando à liderança da competição, depois da vitória por 2-0 diante do Juventude, lá em Caxias do Sul. Eu digo voltando porque o Flamengo no sábado venceu no Maracanã o Sport por 3-0 e tinha assumido provisoriamente a liderança do campeonato. Bom, o Arrascaeta marcou um golaço de falta, como é bonito, né? Um gol com a bola parada por cima da barreira, meteu lá no ângulo, foi um bonito gol. E o Felipe Anderson, da mesma forma, tá muita gente falando a respeito do chute dele para o gol. Mas o lance começa bonito na virada de campo de jogo e o domínio dele já em velocidade e botando lá no ângulo também. Foram 2 golaços deste final de semana. Ainda sobre o jogo do Palmeiras, o Carlos Miguel vai cada vez mais se firmando no gol do Palmeiras, né? Foi mais uma partida muito importante, com grandes defesas no jogo. A maioria delas, depois que o Palmeiras vencia por 2-0, tinha até uma certa tranquilidade, mas o Carlos Miguel garantiu também essa folga para o time do Palmeiras. O time do Cruzeiro, que briga ali na 3ª posição e que tem muitos pontos para serem disputados ainda no campeonato, uma boa vitória jogando contra o time baiano do Vitória. Não queria repetir, mas foi um grande trunfo diante do Vitória, segue na briga ali colado ao Flamengo e ao time do Palmeiras, que tem agora o Santos pela frente, o clássico na quinta-feira, e o Flamengo tem um clássico também contra o São Paulo. A vantagem é que o Palmeiras agora joga em casa e o Flamengo vai ter que ir até o Morumbis para enfrentar o tricolor paulista. Mais uma rodada no meio de semana que promete no Campeonato Brasileiro. Espaço aqui para você comentar os jogos. Arbitragem, não vamos discutir arbitragem hoje? Teve algumas reclamações no jogo do Flamengo, mas nada assim que chamasse atenção, até mesmo pelos resultados. Você já conhece o nosso canal Prieto TV? Tem um link aqui na bio, uma série de entrevistas muito legais. A última que eu fiz, que subiu, foi com o Maurício, o levantador da Seleção Brasileira, uma trajetória linda do Maurício como o melhor jogador do mundo. Está no nosso canal. O que mais? Tem o Zinho, que vestiu a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do Grêmio. Quem mais? Tem Juninho Paulista, tem Dodô, tem o Emerson Leão. E tem tanta gente lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Tem um link aqui na bio, passe por lá, se inscreva no canal e acompanhe os bate-papos na nossa cafeteria. Vamos nessa. Ótima semana para todos nós. Antes de mais nada, segue o líder! Hoje o Palmeiras poupou em Caxias não por opção, mas por necessidade. E apesar das dificuldades, eu acho que o Palmeiras foi superior ao time do Juventude. Mesmo com Aníbal e Martins juntos, quando eu acho que falta criatividade pro Palmeiras, o Palmeiras dá o seu jeito de vencer. Cada gol do Bruno Rodrigues eu comemoro muito, ele merece demais. O gol de Felipe Anderson é uma aula de futebol, o craque silencioso. Quando o Palmeiras sofreu, Carlos Miguel no gol, monstruoso, 3º jogo seguido sem ser vazado. Também gostei muito da partida de Jefté, olho nele. Fux também excelente, com exceção daquele jogo contra o Flamengo que ele foi muito mal, a régua dele de atuação é altíssima. É aquele Palmeiras eficiente, que não foi brilhante, mas venceu mais uma vez. Soma mais 3 pontos pro Palmeiras e agora é Santos no Allianz Parque, vamos! O flamenguista se iludiu porque quis, achando que ia terminar essa rodada na liderança do Brasileirão. Meus amigos, quem perde ponto, quem perde jogo para time que já tá rebaixado, não é o Palmeiras. Ah, mas vai poupar jogadores. Meus amigos, se o Palmeiras colocar o time C contra esse Juventude, contra um Fortaleza, o Palmeiras vai conseguir os 3 pontos, porque o Palmeiras sabe o que faz. Não precisa nem fazer força, como foi esse jogo. Não foi um jogo brilhante. O Palmeiras sabia o que tinha que fazer. Jogou o suficiente para conseguir o resultado, para conseguir os 3 pontos e se manter na ponta do campeonato. Abriu 2-0, administrou o resultado e depois que já estava com o resultado feito, com a vitória praticamente garantida, deixou o seu goleiro treinar para elevar a confiança. Carlos Miguel, que havia sofrido algumas críticas, que estava sofrendo até uma perseguição, ao meu ver, injusta,
com torcedores sendo influenciados pela ala corintiana da imprensa paulista. Dessa vez, quando ele precisou trabalhar, claro, já na reta final, quando o Palmeiras já estava vencendo, que o Juventude resolveu se soltar, foi pra cima com tudo, o Carlos Miguel, quando exigido, trabalhou muito bem. Meus amigos, não vai ser fácil tirar o título desse time, porque eles não perdem pontos em qualquer jogo. Palmeiras retoma a liderança do Campeonato Brasileiro e com gol do cara da superação mais uma vez. E atuação de gala do goleiro Carlos Miguel. O Flamengo fez a sua parte, né? Bateu um time que está no Z4, na zona do rebaixamento, ontem 3-0 para cima da equipe do Sport. E o Palmeiras começou fazendo a sua parte também contra um time que está no Z4, que é o Juventude, penúltimo colocado, e marcou com Bruno Rodrigues. Chute do Veiga, a bola sobrou pro Bruno, que marcou o primeiro gol do jogo. Linda a bola de Kelvin, né, cara? Um baita lateral direito, eu gosto muito dele, mano. O Felipe Anderson foi conduzindo, a defesa do Juventude não foi fazendo nada. Ele se deu a liberdade de colocar uma bola na gaveta do goleiro Jandrei para fazer 2-0 aos 15 do segundo tempo, mas não pense que foi tranquilo. O Carlos Miguel, que já tinha feito algumas defesas, inclusive num chute do meio campo no primeiro tempo, fez defesas impressionantes na segunda etapa. Eu vou te falar, eu contei pelo menos 5 nessa magnitude aí, em chute de dentro da área, fora da área, cabeçada, queima-roupa. Final de jogo, Palmeiras 2-0, retomando a liderança do Campeonato Brasileiro com os mesmos 30 jogos do Flamengo, mais um ponto a mais. Meus amigos, o Palmeiras chegou a Caxias do Sul com a condição de favorito para ganhar o jogo. E não negou fogo. Ganhou por 2-0, retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, está com 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo, que é o segundo colocado. Tem um jogo importante na próxima quinta-feira contra o Santos no Allianz Parque e vai caminhando rumo a conquista de 2 competições da maior importância. Da Libertadores, que vai decidir contra o Flamengo, e também do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a posição de liderança. O Abel novamente começa a criar uma condição para empilhar títulos. 2 jogadores me impressionaram demais. O goleiro Carlos Miguel, que vai brigar pela posição com o Everton, e o zagueiro Fux, que está jogando uma bola muito redonda. É um Palmeiras se encorpando e ganhando força a cada rodada, a cada vez que você o vê em campo. É isso. Trazer agora a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos deste domingo. Terminou o último jogo da rodada, o São Paulo venceu o Vasco por 2-0. Tivemos no domingo o Corinthians vencendo o Grêmio 2-0, o Bahia 2-1 no Bragantino, Ceará 2-0 no Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro 0-0 e o Palmeiras venceu o Juventude por 2-0, voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 65 pontos. Flamengo tem 64, Cruzeiro 60, Mirassol 56, Bahia 52, Botafogo 48, Fluminense 47. Com essa vitória o São Paulo aí entra na briga pela Libertadores, 44 pontos, Vasco 42, Corinthians 42, Grêmio 39, Ceará 38, Atlético Mineiro 37, e aí os times que estão na zona do perigo. Bragantino 36, Inter 36, Santos 33, Vitória 31, Fortaleza 28, Juventude 26, Sport com 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.